Bom dia! Sejam muito bem-vindas à Fórmula do Recomeço, um espaço de escuta e acolhimento sem julgamento. Eu sou a Ana Kessler e junto com a Ana Paula Florenzano, estamos aqui todos os dias de segunda a sexta, das 9 às 10 da manhã, com escuta ativa para te ouvir falar das suas dores, das suas conquistas e dos momentos que você está passando aí, nesta quarentena e após uma separação. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Cíntia Boscovitch, eu vou chamar ela aqui agora, uma psicóloga. Bom dia, Camila. Bom dia, Andréia. Tudo bem? Vou chamar a Cíntia aqui, aí eu já... Bom dia, meninas. Segundou. Sim, querida, bom dia. Bom dia, tudo bem, Ana? Como é que você Tudo tá? bom? Um prazer para a gente te receber novamente. Você tá me ouvindo bem? Eu tô com Tô fone, te não sei ouvindo se você bem. escuta. Eu também tô com meu fonezinho aqui, porque senão... Como você está? Ó, vou apresentar então a Cíntia, ela já esteve aqui com a gente na live. Ela é psicóloga e trabalha especificamente, né, entre outras coisas, mas ela é especializada em depressão e transtorno bipolar. Então Os hoje a gente transtornos vai de humor. falar de transtornos de humor. Basicamente, transtornos de humor. E a gente hoje vai falar aqui como esse transtorno e a depressão também impactam nos relacionamentos, né, Cíntia? Nas relações, não só de casais, mas também de familiares, de trabalho, impactam, né, na vida de uma pessoa, em todos os níveis, né? Você quer falar um pouquinho pra gente sobre o que são esses Sim. transtornos? Porque o transtorno, não só o transtorno bipolar, o que acontece é que o transtorno bipolar é uma doença, né? Tanto que tem os dois polos, acontecem em episódios, né? Episódios de mania e hipomania, eu vou explicar isso com mais detalhes, e episódios de depressão. Então, é importante a gente entender do que está se falando, se a gente está falando basicamente de uma depressão ou se a gente está falando de um transtorno bipolar. A depressão, ela não acontece em fases, ela é unipolar, ela só tem um polo. E o transtorno bipolar tem o polo depressivo e tem o outro polo, que é o polo de mania ou hipomania. Mas o que acontece é que Explica pra gente um pouquinho o que sim, é esse polo, o que são esses polos? ela acontece em diversos episódios, né? Então, é episódio de mania, quando o seu humor fica mais para baixo, mais depressivo, né? E o humor fica menos expansivo. E nos episódios de mania ou hipomania, não é a mania no sentido, eu tenho mania disso, eu tenho mania daquilo. É no sentido do humor tá mais expansivo. Tem a mania ou a hipomania, que é uma mania mais branda. Na hipomania acontece episódios, sintomas mais brandos do que na mania, porque o que a gente escuta muitas vezes, né, até na mídia, que as pessoas têm os episódios de mania ou no próprio transtorno bipolar, isso é muito evidente, é muito expansivo, né? Isso é no transtorno que a gente chama de transtorno bipolar tipo 1. E tem também o transtorno bipolar tipo 2 ou a ciclotimia, que são mais brandos, mais amenos, e às vezes se confundem um pouco com sintoma, com personalidade. Então, muitas vezes as pessoas acham que estão, não percebem que estão doentes e acham que é o jeito de ser, o funcionamento. Não, eu vou melhorar, eu vou dar um jeito, é o meu jeito. E aí a pessoa acaba não se dando conta, né, que ela pode estar doente, porque, né, o transtorno de humor, né, o transtorno bipolar, não só, né, e a própria depressão, são doenças que acontecem, né, que elas são, na grande maioria, elas são geneticamente determinadas, então tem que ter uma vulnerabilidade para acontecer, Uhum. que pode acontecer com gatilhos, né, que acontecem, né, na vida, ou não, mas na grande maioria, principalmente nos primeiros episódios, eles acontecem com esses gatilhos, porque tem uma vulnerabilidade para isso. Mas, assim, é uma doença que acontece no cérebro. Tanto a depressão quanto o transtorno bipolar são doenças que acontecem no cérebro, mas que atingem o corpo como um todo, né? Uhum. Então, a pessoa, né, é importante a gente também deixar claro que existe uma diferença entre tristeza
e depressão. A gente falou isso aquela outra vez que eu vim aqui, que Sim. falamos muito sobre o que é tristeza e o que é depressão, mas é importante deixar claro que tristeza são coisas que acontecem, né? Acontecem na vida. Sim. A gente fica triste por N motivos. Agora, estar deprimido no sentido de doença com diagnóstico é totalmente diferente, porque você precisa ter uma série de critérios para preencher, para você ter a certeza que você está realmente deprimido, ou com uma depressão do tipo unipolar, ou com uma depressão bipolar, que é quando tem episódios, né, ao longo da vida do tipo que vão, né, da mania ou da hipomania. Então, assim, só deixando claro que um episódio depressivo, né, quando você tem um primeiro episódio depressivo, você tem em torno de 50% a 60% de ter um segundo episódio. E a partir disso vai aumentando se você tem um terceiro. Por isso que é importante você tratar isso, para que esses episódios não aconteçam, né, de forma recorrente. Eu vi aqui que entrou a doutora Carla Garcia, acabou de entrar, e nós havíamos combinado que ela ficaria também junto na live para participar. A doutora Carla é uma médica psiquiatra que trabalha, né, também lá no GRUDA, que é o grupo de transtornos afetivos que eu participo, lá do Hospital das Clínicas da faculdade, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, né, da Faculdade de Medicina. Então a Carla vai ajudar também aqui para falar ou responder algumas dúvidas das pessoas. Bem-vinda então, doutora aqui. Carla, obrigada pela participação. Fala um pouco para a gente, se de forma assim, prática, como a gente pode identificar alguns desses transtornos, e assim, como é que eu sei se é minha personalidade ou se eu realmente tenho alguma doença que eu precise ir buscar um auxílio, né? É importante falar que tanto o transtorno bipolar quanto a depressão são doenças que elas afetam, né, uma mudança, né, do funcionamento da pessoa, do que ela tinha anteriormente para o que ela tem atual. Então, assim, ela tinha, às vezes, tem um funcionamento, né, que muitas vezes causam prejuízo né, na vida social, na vida profissional dela ou em outras esferas da vida. Isso interfere muito no dia a dia dela, inclusive, e nas relações. É por isso que eu acho que é importante a gente deixar claro que muitas vezes as pessoas que estão aqui, elas não têm, né, elas não têm muitas vezes a percepção de que elas podem estar doentes, e isso interfere não só no rompimento de um relacionamento, como também na dificuldade de se manter num relacionamento. E às vezes não percebe que ela pode estar deprimida, que ela pode estar com sintomas de mania ou hipomania, e isso prejudicar, inclusive, o término de uma relação. Né? Então, assim, para a gente pensar... Pode falar. Uma das perguntas aqui é assim, tipo, a pessoa se separou e está muito triste. Ela pode estar em depressão? Como é que ela identifica que ela entrou em depressão depois de uma separação? Porque é um período de tristeza, né? Você vai ficar triste inevitavelmente, se você gostava da pessoa. Não é só se sentir triste, né? A depressão, né, é uma doença e a gente tem que entender que existe um cérebro e um organismo doente. Então, com sintomas que interferem no organismo como um todo, né? Então, assim, é importante ver que, às vezes, algum estresse no dia a dia podem funcionar como um gatilho. Então, quando a gente pensa num episódio, né, numa síndrome depressiva, a gente tem que pensar que existem sintomas como, principalmente, o humor precisa estar deprimido, ou uma apatia, ou uma falta de vontade, uma falta de prazer nas coisas. Isso não acontece quando você não está doente. Você tem vontade de fazer as coisas, você tem vontade de encontrar seus amigos, você tem vontade até de ir ao supermercado ou até de tomar banho. Como até falei isso. Mas acontece isso depois de uma separação e não necessariamente precisa ser depressão, né? Se a pessoa passa um período aí em que ela está acabada no luto e depois ela volta, né?
o luto, ele tem vários estágios, né? Que a gente tem que pensar que tem lá o estágio da negação, tem o estágio até mesmo da própria depressão, da raiva, da negociação. Então, essa fase do luto, a pessoa tem que passar. Agora, quando a gente fala em depressão, a gente, como eu falei, é o cérebro que está doente, que interfere no organismo como um todo. E o que acontece é que isso simplesmente interfere com sintomas. Por exemplo, o humor precisa estar deprimido e não necessariamente ele precisa estar triste. A pessoa não precisa estar triste. Ela pode só estar desanimada, sem energia, né? Pode acontecer uma perda ou ganho de peso, né? A pessoa perde o apetite, né? Então o apetite fica comprometido e a pessoa não tem vontade de comer, não tem vontade de fazer, né? Ou come muito, às vezes tem até um descontrole alimentar. Tem muito sono, a depressão ela dá muito sono, mas também pode acontecer falta de sono, insônia, e a pessoa não dormir. Isso também é um ponto importante para a gente pensar de que tipo de depressão nós estamos falando, né? Então, essa falta de energia que acontece, um sentimento de inutilidade, de culpa excessiva, né, de negatividade, as pessoas ficam mais negativas, tem uma capacidade também para pensar, né? Os pensamentos ficam mais lentificados, e isso interfere na própria concentração da pessoa. Pensamentos de morte, às vezes a pessoa, né, é muito comum você falar em tentativa de suicídio, ideação suicida, mas às vezes tem só um pensamento de morte em relação, eu não queria estar viva, eu estou cansada de viver, eu quero que o mundo acabe, eu quero que caia uma coisa na minha cabeça para eu não continuar vivo. E isso também é sintoma depressivo. Mas é importante a gente pensar que o humor ele fica mais para baixo, né? E que interfere, inclusive, na autoestima, numa série no próprio funcionamento da pessoa no dia a dia. Mas o principal é o quanto que isso interferiu no seu funcionamento. E às vezes a pessoa não percebe. Está com um parceiro e não percebe o quanto que ela está depressiva, o quanto ela está desanimada, e às vezes não tem, a própria libido fica mais baixo, não tem vontade de fazer sexo, um monte de coisas que acontecem no seu dia a dia, e ela não se dá conta que ela pode sim estar deprimida, porque ela pode não ter tristeza. Mas como assim, tristeza, né? Eu tô deprimida, mas eu não tô triste. Mas isso sim é um sintoma. Como eu disse no começo, a depressão é uma doença muito complexa, né? Porque tem um cérebro e tem um organismo que adoece. Então, você vê que eu falei de coisas que é ter fome, ter capacidade de concentração, ter sono. Isso não é só no humor. Então, acontece no organismo como um todo, entendeu? Não à toa na geografia chamam depressão aquela parte que vai para o fundo, né? Exatamente. É algo que te leva para o fundo. Não necessariamente a tristeza, porque as pessoas confundem um pouco que se a pessoa não está triste, realmente, né? Então não está deprimida, mas a depressão né? Tipo, é uma série de sintomas e de situações que você se vê naquela situação e não necessariamente é tristeza. Né? E depois de uma separação, existem muitas características da depressão. Né? Por isso que as pessoas às vezes falam, a doutora estava explicando que você tem que ter uma série, isso a gente já falou na live anterior, né? Quem quiser ver também, está aí no nosso link da bio, a nossa live anterior, onde a Cíntia fala exatamente de todos os sintomas da depressão e né, que precisam de alguns sintomas para ser caracterizado como depressão. Então, a gente já falou bastante disso na live anterior. Hoje a gente quer direcionar um pouquinho em como a depressão e os transtornos de humor interferem na relação, tanto na relação para que faça com que ela não dê certo, quanto o gatilho, depois que você separa, você detona esse gatilho e você não consegue se recuperar, não consegue recomeçar. Né? Então, quais são assim esses... Primeiro, como é que você enxerga que interfira nas relações? E se a pessoa se identificar nos ouvindo aqui, como é que ela pode tratar isso para que ela resgate a ela mesma e então resgate a sua relação?
E também depois a gente pode falar um pouquinho nos gatilhos pós-separação, em como ela se bota de pé novamente, se coloca em prumo aí. Então, os aspectos, né, dos psicológicos que podem funcionar como gatilho, né, então a própria separação, então isso pode interferir, né, mas tem esses fatores ambientais, às vezes tem um ambiente, né, a gente tem que entender que não é só a questão, né, da pessoa, mas tem às vezes até um ambiente que não favorece, né, nós estamos falando aqui de relacionamento, então pode ter um parceiro, e a maioria de mulheres, né, Ana, que estão aqui na Fórmula do Recomeço, mas o que acontece é que a maioria das pessoas, às vezes não percebem isso, até o próprio parceiro tem dificuldade, mas isso fica muito complicado, porque a pessoa, vamos pensar numa mulher que está com uma síndrome depressiva e ela não percebe que ela está, e tem um parceiro que coloca ela, né, muito mais para baixo, não contribui com a própria, com a autoestima dela. E aí ela acha que é por causa dele. Então, eu tô assim porque ele me deixou para baixo. Não, ele pode ter funcionado como um fator que desencadeou essa própria depressão dela. Mas a gente não pode entender que são alterações biológicas que acontecem no cérebro. E isso é algo que interfere no organismo como um todo. Isso é importante deixar claro, porque senão tudo está relacionado ao ambiente. E às vezes tem pessoas que elas entram, né, elas desenvolvem, têm a doença, porque também a doença ela é causada por fatores genéticos, na maioria das vezes, e a pessoa não percebe que ela está doente e acha que isso tem a ver com o próprio ambiente ou com o parceiro. E é importante a velha história de isso. botar a culpa no externo, né? Então assim, depressão... o que você está falando é que ela tem já essa depressão e que ela, dependendo do ambiente, favorece para que isso se agrave, mas ela já tem, é uma doença dela. Então, sim, mas né, porque ela a depressão, quando a pessoa está deprimida, e como, né, eu falei de todos esses sintomas, a pessoa não percebe muitas vezes que ela está, porque ela tem também uma distorção do pensamento. O pensamento fica distorcido, às vezes, e mais lentificado, muitas vezes, e às vezes até para perceber isso, para perceber, né, que ela está doente. E a pessoa, ao tempo, ela também pode não perceber que ela vai perdendo oportunidades na vida por ela estar doente. Então, às vezes, o marido fala, vamos sair vamos em determinado lugar, vamos passear, vamos não sei, fazer alguma coisa. Ela, mas eu estou cansada, eu trabalhei muito. Então, ela coloca a culpa no trabalho, ou ela cuidou dos filhos. Então, ela responsabiliza o estado dela, porque lembra que eu falei que tem a ver com a energia mais baixa? E às vezes ela não tem aquela depressão de ficar jogada na cama, aquela depressão mais grave. Ela consegue continuar tocando o dia a dia dela, mas sem perceber que ela está com a energia mais baixa. Então ela atribui isso a outros fatores, que são fatores normalmente ambientais. E não podemos esquecer também que a depressão tem muito estigma e preconceito. Então é melhor eu falar que eu estou cansada do que eu falar que eu estou deprimida, né, Ana? Sim. Infelizmente, né? Porque a pessoa que tem diabetes, ela fala abertamente, eu sou diabética. Agora a pessoa que é deprimida fala, não fala. E se falasse, talvez não, né, fosse menos tabu, a entre Carla aspas. está falando aqui que tem vários tipos de depressão, né? Uma depressão melancólica, depressão atípica. Então tem depressões que elas têm uma característica diferente. Às vezes a pessoa dorme muito, e aí parece que Ou está não muito dorme, cansada. né? E os distúrbios alimentares também, que são comuns, né? Às vezes a pessoa não tem vontade de comer, tem anorexia, por exemplo. Ou come em Enfim, excesso também. sim, também. Também tem Então, isso. como se fosse o seu corpo não está equilibrado, né? E é muito, muito comum das pessoas minimizarem a depressão, né, Cíntia? Sobretudo quem não passa pela depressão, se você tem um membro da família que está deprimido, muitas vezes você culpa essa pessoa por preguiça, por falta de iniciativa.
que a pessoa não colabora, não quer nada na vida. E a pessoa, na verdade, não está com condições assim, equilibradas para que ela tenha esses impulsos vitais, né? Ela está sem impulso vital, sem energia. É uma doença que acarreta muito prejuízo, né, Ana? Então a gente não pode esquecer disso, porque e esse é o maior problema da depressão, né? Porque, e assim, é importante também de pessoas que tiveram transtornos psiquiátricos anteriores, né, entender que às vezes o próprio estresse do dia a dia funciona como gatilho, né? Então, precisa estar atento. Daí, quando a gente fala de depressão, é isso, a pessoa fica só deprimida, normalmente é tratado com antidepressivos e trata, melhora, fica bem, toca a vida normalmente. Aí, se você for pensar num episódio depressivo, que de repente a pessoa ficou bem, mas aí ela tem um momento na vida dela que ela euforiza, ou ela fica com humor mais expansivo. Não necessariamente é pós-depressão, às vezes foi antes. Por isso que é importante o diagnóstico ser feito por um profissional que entenda disso, para perceber se ela já teve episódios de humor mais expansivo, com mais aumento de energia, ou se ela tem depois, ou até mesmo o próprio uso dos antidepressivos. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o uso de antidepressivos. O próprio uso do antidepressivo piora, pode melhorar o estado depressivo, mas ele acaba fazendo um estado, que é o que a gente chama de virada maníaca, né, que vai para o outro polo, que é o polo da mania. Então, o que é, né, quando a gente fala de transtorno bipolar, o que é isso? Então, você tem episódios, né, é uma doença, né, que evolui em diversos episódios, que tanto a depressão ou a mania e hipomania, e que não é que vai ter hora um, hora outro. Tem no transtorno bipolar tipo 1, que pode acontecer isso de forma mais fásica. Mas isso é mais raro, é mais difícil de acontecer. Por isso que as pessoas não conhecem o que é o transtorno bipolar, né? Então, muitas vezes, as pessoas pensam que o transtorno bipolar só está, hora ela está para baixo, hora ela está para cima, aí hora ela está para baixo, e não necessariamente é assim. Pode acontecer de ter um episódio que normalmente começa sempre com episódios depressivos, não necessariamente, mas porque também tem gente que não tem episódios depressivos, tem até episódio só muitas vezes a maioria de mania ou hipomania, que a hipomania é uma mania mais branda, e episódios e às vezes tem isso tudo meio misturado. E é onde fica mais confuso de você fazer o diagnóstico. Então, o que acontece? No episódio de mania e hipomania, o que muda é a gravidade. Na mania, ela acontece no transtorno bipolar tipo 1. E a hipomania, ela acontece dá um exemplo prático para a gente, pra gente entender o que é. O que é assim, tipo, o que a pessoa faz na prática? Então, eu vou te explicar. Então, assim, na mania ela é mais grave, na hipomania ela é mais branda. Então, assim, na mania ela causa mais prejuízo social, profissional, e pode acontecer até internação. Na hipomania tem uma mudança clara do funcionamento, né? Que não é a característica daquela pessoa. Então, às vezes a pessoa ela tá quietinha, tranquilinha, e de repente ela tá lá com humor mais expansivo, né? Então, quando ela não tem os sintomas, ela tá bem. Mas é assim, o episódio ele não é suficientemente grave ao ponto de causar internação, ou ao ponto de causar tanto prejuízo, um prejuízo acentuado. Mas isso não quer dizer que não cause sofrimento, que não cause problema. Então, quais são os sintomas que acontecem? Então, o humor ele fica mais anormal, mais expansivo, persistentemente acelerado, né? Ou irritável. Irritabilidade é sintoma, não é do jeito da pessoa ser, não é da personalidade. A pessoa está mais irritada, mas ela sempre relaciona isso à irritabilidade. Mas o meu marido me deixou irritado, porque ele saiu com os amigos, foi para o bar e me deixou aqui sozinho. Isso me irrita. Mas é assim, entenda que se a pessoa não estiver bem, ela passa a causar consequências para o ambiente.
Então, isso pode interferir. Então, existe um aumento, né, da energia e da atividade dirigida. Ela passa a fazer mais coisas que ela não fazia antes, né? Então, esse aumento dessa atividade dirigida, então, às vezes ela começa a querer só estudar, ou fica fanática por academia, ou começa a querer só cozinhar, fazer muitas coisas diferentes que ela não fazia antes. Ou fica com mania de limpeza, de arrumar armário, coisas desse tipo. De novo, eu vou falar, isso não é um sintoma só, não faz diagnóstico. A gente precisa ter pelo menos 5 desses sintomas. Eu acho que, Carla, me ajuda aí, eu acho que são 5. Eu fiquei um pouco na dúvida agora, acho que são 5 sintomas. Mas assim, só se falar eu sou irritada, não é sintoma. A gente tem que olhar a pessoa de... Aí você é irritada mesmo, aí vai meditar. Né? Então, aí a pessoa simplesmente ela Mas é se tem muita irritada. irritabilidade, a gente tem que olhar. Às vezes a pessoa tem uma irritabilidade, mas ela tem sintomas depressivos também. Então a gente está falando de um outro tipo. E que ela não detectou. E que assim, só sai para o externo através da irritabilidade, mas os outros estão dentro dela que ela não detectou. Às vezes a pessoa não detecta, porque existe um sintoma que é muito importante, que chama-se grandiosidade. A pessoa fica com o senso de razão aumentado, ela tem uma dificuldade para ouvir crítica. Então, o que acontece é que ela não consegue perceber que ela tá grandiosa, que ela está com a dona da razão. Então, isso é muito comum nos sintomas de mania ou hipomania. A pessoa, essa grandiosidade, esse senso de razão aumentado, acontece com muita frequência, a gente vê muito. E às vezes não é uma coisa muito, eu tô grandiosa, é uma coisa muito grande. Às vezes é uma coisinha. Ela não pode ser discordada, por exemplo. Então, e isso é um sintoma que complica muitos relacionamentos. Sim. Porque não existe contraponto. O outro não pode discordar. Isso pode acontecer também com o próprio parceiro. Às vezes a pessoa percebe que o parceiro está assim. Então, eu não posso não ser pode falar nada. Olha, eu não o velho posso falar nada pisando em ovos. Ele não aceita, ele fica revoltado, e aí isso faz com que ele fique agressivo. Aí precisa parar para pensar o que a gente está falando. Quando a gente ouve as mulheres falando que vivem pisando em ovos. Né? Você não pode falar absolutamente nada que a outra pessoa... Então você fica na defensiva, quer dizer, o parceiro, né, que convive com uma pessoa que tem esse transtorno, ela vive em alerta. E aí a relação não acontece, né? Porque não existe a troca. Existe alguém ameaçando e alguém se sentindo ameaçado o tempo inteiro. Você não pode falar nada que a pessoa explode, você não pode falar nada que a pessoa te bota para baixo. Então... E aí isso acaba uma relação, né? Pode ser que isso seja um sintoma do parceiro. E aí fica muito difícil você poder discordar e se sentir existindo na própria relação, né? Então, tem como ajudar uma pessoa, porque às vezes você que está sofrendo isso detecta, fala para a pessoa, olha, eu me sinto pisando em ovos. Não posso falar nada que vocês podem. E como é que a gente pode ajudar essa outra pessoa para que ela se ajude? Porque eles ou elas muitas vezes não aceitam que você diga, olha, você acha que você está com alguma questão que você tem que resolver. E a pessoa diz, não, aí é mais um motivo, quando você tenta ajudar, é mais um motivo para você receber também uma pancada, né? Tipo, então é difícil. Como é que você ajuda uma pessoa dessa? Fala para alguém que é difícil porque a pessoa, você tem que ajudar no sentido de tentar mostrar que essa pessoa está doente e que isso é um sintoma. Agora não adianta, né? Eu estou aqui discutindo com você e você está com senso de razão aumentado, você está grandiosa, você está com a autoestima inflada. E aí eu falo para você, olha, Ana, o que você acha da gente fazer tal coisa? Você fala, não vou fazer porque eu acho que eu quero fazer. Eu proponho X, você quer fazer Y. Como é que eu vou, né, mostrar que, né, o que você está falando pode fazer parte de um sintoma? Agora, entenda que isso é longitudinal, vem acontecendo ao longo da vida. Não é só um momento em que eu discordar de você que eu vou... não, então isso virou doença. Então,
Sim. É muito complexo, é muito delicado e precisa ficar atento, né? Agora, tem um outro sintoma também que é muito comum, que a pessoa sempre dormiu bem, né? Lembra que eu falei que na depressão acontece ter muito sono, mas, né, no transtorno bipolar, na mania ou na hipomania, pode acontecer um sintoma que é redução da necessidade das horas de sono. Então, a pessoa passa a dormir menos. Então, antes ela dormia 8 horas e era o suficiente. Aí, agora ela passa a dormir 4 e acorda, ó, super joia. Então, ó, eu não preciso mais de sono, eu tô super bem. Então, isso E acha que é um é sintoma. positivo ainda, né? Acha que Não, isso é uma coisa positiva. o que acontece na mania, mais na hipomania, porque na mania isso é muito mais evidente e é mais difícil, mas na hipomania, que é essa euforia, né, esse humor menos, não tão expansivo, mas é que as pessoas se sentem muito bem, é muito bom ficar em hipomania, porque eu rendo, eu produzo, eu faço um monte de coisa no meu trabalho e eu tô super bem. Só que isso lá começa lá na frente, você começa a ter um monte de prejuízo, porque depois também pode vir a depressão. Outro sintoma que é a pessoa ficar mais falante, ela fala. Então, e não deixa o outro falar e tem uma pressão por falar. Isso é muito comum também. Tem uma distraibilidade, a pessoa fica mais distraída. Então, às vezes ela está fazendo as coisas, né, e esquece, ou tem até uma alteração de memória, pode acontecer isso. As ideias fogem, né, eu perco as ideias. Então, eu estou lá fazendo alguma coisa e eu me perco. O pensamento, ele fica acelerado. Na depressão, normalmente o pensamento fica mais lento. Então, se eu estou deprimido, mas o meu pensamento tá acelerado, eu posso estar falando de um outro tipo de depressão, que é a depressão bipolar. Ou, né? E isso pode estar relacionado com uma depressão mista. E se essa depressão for do tipo Fala um bipolar... pouquinho pra gente da O estado depressão de misto, bipolar, né? a depressão bipolar é quando tem sintomas, né? Como já teve sintomas de bipolaridade, de mania ou hipomania. E aí tem sintomas, podem acontecer sintomas mistos, que ocorrem sintomas da hipomania junto com sintomas da depressão. Então fica tudo misturado. E esse tipo de depressão, né, esse tipo de estado é um estado que gera muita angústia, que gera muito sofrimento. Porque imagina o seu corpo parado numa mente que não para. Então você tá acelerado, sua mente está a 1000 e eu não tenho energia você não tem energia para sair de casa, você não tem vontade, você não tem prazer nas coisas. A pessoa pode ter transtorno bipolar sem depressão? Ela pode ter com hipomania, pode acontecer. Mas normalmente precisa ter tido um estado depressivo. Daí você tem que olhar também na história familiar, uma série de coisas. Se você for olhar... Pode falar. A Rose disse que a mãe dela teve há 2 meses atrás uma crise fortíssima, passou 48 horas sem dormir, teve crises psicoativas e foi internada. E ela se revolta contra quem está tentando ajudar, que é o que a gente estava falando. A gente tenta ajudar, mas como é que ajuda uma pessoa que está nesse processo? Pode e que ela teve... se você for olhar na história dela, ela pode ter tido já uma depressão, ou uma depressão não diagnosticada. Então, precisa olhar isso com cuidado. Tem que ter um bom profissional que faça esse diagnóstico. A Carla a mãe dela é uma pessoa que faz isso magnificamente, entendeu? Como psiquiatra. Então, pode acontecer sim. Então, agitação psicomotora, a pessoa fica ligadona, vai fazer academia, vai fazer um monte de coisa, e vai limpar a casa. Agora na quarentena, né? A gente vê muito isso na quarentena. E a quarentena, vocês têm percebido assim, um aumento de gravidade nos quadros? Aumentou em função muito. dessa ansiedade, né, de não poder sair para a rua, de não sabe o que vai acontecer. Esse vírus que é tipo um fantasma, ninguém sabe onde está, pode estar em qualquer lugar. Então isso, em pessoas que já têm uma predisposição a
ao desequilíbrio emocional, isso aí gera Sim, uma ansiedade sim, muito grande, né? a própria quarentena tem sido um gatilho, e isso aumentou muito a depressão, né, no mundo. Mas assim, voltando, né? Então tem a agitação psicomotora e tem outro sintoma que é o envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial de risco, né, para consequências dolorosas. Então, às vezes a pessoa ela tem surtos para compras, então ela vai lá, ela gasta absurdamente, ou ela tem um aumento. Ai, tem mais um psiquiatra aqui que entrou. Tem aumento do impulso para compras, impulso para consumir álcool, drogas, um impulso para sexo. Às vezes a pessoa no estado, né, de euforia, às vezes ela precisa fazer isso até mesmo para se aliviar, para sentir E se que coloca em risco, né? Uhum. Sim, Se coloca sempre em se risco em todos os coloca. sentidos. Ou bota-se endivida, né? Por isso que Ela porque ela gera às vezes. Exato. Ela gera gera uma um dano consequência futuro. dolorosa para ela, porque ela não tem dinheiro, ela estoura o cartão de crédito, ou ela começa a beber, começa a usar drogas de forma excessiva. Então, isso acontece com muita frequência também. É muito comum acontecer. Então, mas as pessoas acham que, né, no transtorno bipolar acontece muito mais o aumento de compras. Ah, mas eu não estou comprando. Não, mas tem outras coisas. Sexo, consumo de pornografia, aumento, porque tem também a libido acaba ficando mais aumentada, porque a pessoa está mais acelerada também. E A consumo Milena de pergunta droga. se traumas do passado podem ajudar a ter depressão. Do passado. Digamos que ela teve um trauma no Então, passado que se isso gera uma depressão. isso ele pode ser um fator que contribui, mas normalmente o fator que começa é sempre o principal é a vulnerabilidade genética, né? Os aspectos genéticos. Se ela não tem genética para isso, tem que investigar. Então, Daí não seria. Poderia ser assim, de repente você se coloca numa situação em que lembra um trauma do passado, e se você tem o potencial genético, isso é um gatilho para ativar a depressão em você. Mas o trauma do passado, especificamente, se você não tem predisposição, não seria um detonador assim da depressão. A Rose conta, a gente já vem acompanhando aqui umas histórias. A Rose, a mãe dela foi internada, então ela tem esse acompanhamento, mas e é difícil também para a familiar, né? No caso da Rose, ela diz, ela prefere a mãe preferir ir para casa, e ela não se dá bem com a mãe, porque às vezes não é nem a personalidade da mãe, que ao longo da vida você tem que lidar com essa agressividade. É a doença Então, ativa, sim. Para quem cuida e para quem convive, fica aquele sentimento de, a gente não se dá bem. Né? E fica até uma culpa, uma tristeza. Pô, é minha mãe, queria gostar dela, abraçar, e a gente não consegue se dar bem porque ela tem essa reação, ela é muito reativa e tal. Então isso prejudica as relações como um todo, né? Às vezes os pais e filhos passam a vida inteira se garfiando, se batendo de frente, quando poderia ser mais harmônico, né? Se fosse detectado isso e fosse tratado. Porque as mulheres. Transtorno bipolar tratado, ele facilita muito as relações. Só que muitas vezes é difícil remitir os sintomas, né? Então, uma pessoa fica lá muito tempo com isso. E você sabe que o tempo de diagnóstico, né, em média, é de 10 anos para transtorno bipolar tipo 1. Então, tem um estudo que mostra que 14 anos, para diagnosticar, tem uma média de 14 anos. E no transtorno bipolar tipo 2, isso aumenta, porque as pessoas estão lá vivendo as relações, achando que é personalidade, ou tem uma pessoa que tem o diagnóstico, a outra também tem, mas você que tem, né? Nós somos da mesma família, você que tem, eu não. Então, isso fica mais difícil. Sim, ao longo desses 10 anos já se transforma na personalidade da pessoa, né? Você, ao longo de 10 anos, você convive com a pessoa daquele jeito, você acha assim, não, ela é assim. Cola, né? Parece que cola, né? Fica como se fosse a característica da pessoa. Só que, e quando ela se trata,
muitas vezes as pessoas nem reconhecem, né? É como se tivesse que conhecer novamente aquele ser. Nossa, É. quem é você? Que não, né? É outra pessoa mesmo, se E é transforma. muito comum também a pessoa, quando se trata, às vezes ela vai ter que entrar, por isso que é importante, né? Ela se trata com um psiquiatra, por isso que é importante ela consultar um psicólogo para tratar essa culpa, ou às vezes é porque vem uma série de. Ela começa a se dar conta de tudo que ela viveu e dos prejuízos que ela teve ou do que ela causou. Então é muito delicado tudo isso, Ana. Por isso que a gente lá no Gruda, a gente faz uns encontros psicoeducacionais, né? Tanto agora a gente tem feito umas lives psicoeducacionais que são para poder orientar, informar e dar um pouquinho de mais informações em relação sobre o que é o transtorno bipolar para as pessoas se munirem de informações suficientes para lidar E, ou para acender uma luz e buscar ajuda. e para assim, para tratar a depressão e os transtornos né, de bipolares, tem que ser com remédio, Cíntia? Como é que faz? Ou uma psicoterapia unida a remédio? Qual é? É uma doença médica, mas ela, né, que ela também envolve os aspectos psicológicos. Então, assim, não existe forma de tratar que não seja por medicamento. Isso precisa tratar. Mas, assim, Uhum. nós psicólogos, né, que trabalhamos com isso, a gente sempre faz a parte da psicoeducação, que é a pessoa poder identificar, porque é uma doença que não tem cura. É uma doença que você vai, né, ter que lidar com ela como uma diabetes para o resto da vida. Então, Uhum. a importância é a pessoa passar por um processo de psicoeducação e para entender como é que são os sintomas, como é que ela vai lidar com umas, né, possíveis recaídas, e quando ela vai perceber que ela tem uma recaída de um episódio, né, para um episódio, ou então, sei lá, vou dar um exemplo, ela começa a perceber que ela está gastando muito. Nossa, eu estou Uhum. gastando demais. Então, opa, acende a luz. Isso aí pode ser um sintoma de hipomania. Ah, eu acho que eu estou mais sem energia, estou mais sem vontade. Então, isso pode ser um sintoma de depressão. A importância da psicoeducação é ela perceber que ela pode identificar os próprios gatilhos e o próprio estado do humor dela. Isso é muito importante. Então, em consultório a gente E faz isso de forma individual, mostrando é individualmente para recomendado cada paciente. fazer essa Não, os dois, terapia em paralelo? não necessariamente. Tem gente que precisa muito dessa terapia em paralelo, porque tem muitos aspectos psicológicos envolvidos. E Uhum. tem casos que só o próprio psiquiatra dá conta. Mas assim, Medicamento. importante porque o que se trata, né, o transtorno bipolar? Enquanto na depressão unipolar a gente trata com antidepressivo, no transtorno bipolar não se trata, né, via de regra, com antidepressivo. Pode até ter antidepressivo, mas é importante se tratar com estabilizadores de humor, né, que são os antipsicóticos, anticonvulsivantes e o lítio. Então, esses estabilizadores, eles são fundamentais para o tratamento. Às vezes, se a pessoa está num estado depressivo muito grande, né, num episódio que não melhora, tem psiquiatras que incluem, além do estabilizador de humor, e às vezes não é um só estabilizador, às vezes é 2, 3, dependendo de cada caso, Uhum. e às vezes inclui um antidepressivo, né, que são os inibidores seletivos de recaptura de serotonina, noradrenalina, dopamina. Enfim, é isso. E aí a pessoa que, quando ela tem vamos ver, se ela tem um episódio que ela detona o gatilho que a gente fala, né? Essa depressão ou os transtornos de humor, ela, a partir dali, ela vai, mesmo tomando remédio, ela tem que tomar remédio o resto da vida, ou vai chegar um momento que ela consegue parar? É recomendado. Mas, assim, cada caso é um caso. A É gente um não caso. pode. A gente tem que entender que não dá para a gente padronizar. Para transtorno bipolar, se trata com estabilizadores de humor. E transtorno bipolar não tem cura, tem estabilização. A pessoa se estabiliza e fica bem para o resto Uhum. da vida. Por isso que não é Uhum. recomendado tirar. Você vai mexer em algo que está dando certo? Então, Aí é assim, muito se a comum, pessoa né? As pessoas dizem, ah, já estou ótima, e aí vou para parar. de tomar.
É muito E aí volta. Mas e aí também é um ajuste, né? Como funciona? Porque às vezes você toma estabiliza o humor, tudo, mas tem uma série de efeitos colaterais. E a pessoa, Aí como você tem que ela... tá em contato com o médico tem que ver, saber que às vezes é só no começo, às vezes não deu certo aquele. Então, para estabilizar, demora, porque tem esse problema mesmo, né, dos efeitos colaterais e quanto tempo que a pessoa. Por isso que o psicólogo também ajuda, né, a mostrar, a dar força para o paciente que, olha, não, tem que esperar, vamos ver o que que é. Se é um psicólogo que entende, né, de transtorno de humor, ele muitas vezes entende dos medicamentos e como que isso vai ser, né, como que isso está sendo processado. Uhum. Como eu disse, é sempre tudo muito complexo e muito delicado. Precisa tratar com quem entende. Muitas vezes a gente fala muito aqui na Fórmula do Recomeço da zona de conforto, que a zona de conforto não necessariamente é um lugar bom, um lugar confortável, né? É simplesmente um lugar que você já conhece, não é novidade aquele medo, aquela tristeza. Então, às vezes, a pessoa, quando começa a tomar, por exemplo, um remédio que coloca ela num outro estado de humor, que ela fica melhor, mas ela tem uma série de efeitos colaterais em que ela não está confortável, muitas vezes ela prefere voltar ao velho conhecido daquela dor do que a essa nova situação em que ela tem que lidar. Mas a zona de conforto, embora ela seja ruim, ela é confortável para aquela pessoa, porque mudar dá trabalho. E muitas vezes mudar, que é sair desse estado, buscar ajuda, buscar tratamento, buscar o tratamento adequado para remitir o sintoma. Tem gente que quando remite não sabe o que fazer. Viveu na depressão tanto tempo, e aí quando sai do estado depressivo, nossa, o que eu faço? Eu não sei mais fazer, agora eu vou ter que sair, agora eu vou ter que encontrar as pessoas. E ela se recolheu muito tempo por conta da doença. Uhum. Então, e aí uma terapia é bem-vinda, né? Para ela perceber que ela pode fundamental. Se tornar, assim, é uma oportunidade dela se transformar. Né? Se transformar no sentido, ela pode achar que ela é tímida, na verdade ela estava deprimida e não conversa com ninguém, então ela desaprendeu a se relacionar socialmente. E aí quando ela fica sem a doença que ela pode se relacionar, ela fica com medo. Não, mas eu sou tímida, eu não sei falar com pessoas, então é todo um processo aí ela tem que o se terapeuta... reinventar. Exato. Tem que se reinventar. A doutora Carla falou aqui que quando para de tomar os estabilizadores, geralmente a crise vem e é pior. Né? As medicações não agem mais da mesma forma, isso é verdade. Tem pessoas que querem parar, porque às vezes fica tão bem, não quero, é muito comum a gente ver isso. Não quero, então para aí, só que aí depois é pior, trevas, né? Então isso interfere muito. Ela fala em toda doença crônica, Jaqueline, como hipertensão e diabetes também. A Jaqueline tinha falado crônica. Que doenças crônicos, às vezes eles testam ficar sem o medicamento, um teste para ver se ainda não está curado, né? Tem isso. Vou parar de tomar para... eu acho que eu já estou bem. E aí, realmente, vem pior a crise, né? Você... Sim. E vocês atendem, assim... Pode falar. Você vê alguma dificuldade nas relações em relação, por exemplo... Mulher, a gente fez a Fórmula do Recomeço voltado para mulheres, sobretudo porque a mulher fala, né? A mulher tem essa... culturalmente, quando ela tem um problema, ela liga para as amigas. Ai, meu Deus, me separei. Não, ela quer colo. E ela quer colo e ela quer espaço de fala e escuta. Tanto que nossa live se chama escutativa, porque né, elas gostam de falar. E isso ajuda no processo de cura feminino. O homem, ele não tem isso dele. Para ele, a honra dele está ligada a não ser fraco. E para ele falar das suas fraquezas é um sinal de fraqueza. Então, o homem é mais difícil, eu vejo assim, a gente vê por experiência, dele botar para fora e ele admitir que ele está com um problema e que ele precisa de uma ajuda. Então, como a gente pode ajudar mulheres que estão em situação de separação, que têm parceiros que estão nessa situação, como elas podem ajudar o parceiro a desmitificar, tirar desse lugar de, não vou procurar ajuda, porque eu sou fraco, tirar essa relação de buscar ajuda com fraqueza e
buscar ajuda, né? Para melhorar, para não acabar com essa relação. Se ainda Aí existe depende uma de cada pessoa, né, Ana? Não tem uma fórmula mágica que, olha, se eu falar isso, a pessoa vai acionar Uhum, aquilo. Primeiro que, assim, se isso já está sendo difícil fazer na própria relação, é porque essa relação já está deteriorada. Isso já vem vindo por conta de um sintoma, por conta de uma doença? Talvez, não posso garantir. Eu não posso uhum. falar aqui que todo sintoma vai causar um problema na relação, porque a relação ela é complexa. A relação ela envolve aspectos de um e aspectos de outro. Então, isso Do outro, sim. isso é casado, e muitas vezes esse casamento desses aspectos de cada um fica muito difícil de você entender. Mas quando você fala, né, de que um tem um problema, um diagnóstico, e outro não tem o diagnóstico, consegue detectar, o que precisa fazer é tentar sensibilizar essa pessoa a buscar ajuda. Então, vamos só ouvir isso no psiquiatra? Vamos só Uhum. escutar? Né? Agora, é delicado, porque precisa ver, né, um psiquiatra precisa entender dessa dinâmica, né, de transtorno bipolar, por exemplo, tipo 2, que é muito mais complexo no sentido de você perceber que não é personalidade, que não que tem a ver com os critérios. Ou às Então, vezes assim, até acha através da terapia de casal, né? Então vamos nós dois, você se inclui. Vamos nós mas dois para a gente ver se é algo da relação. às vezes, Ana, se um não tá, se ele tá grandioso, né, tá com essa autoestima mais inflada, tá com esse Ele senso de não vai razão igual. aumentar, dificilmente ele vai. Muitas vezes ele quer ficar só na garantia de que ele tem a razão. Então Sim, no lugar da muito razão, né? complexo. Então, Vai você. muitas vezes aí a outra pessoa, né? Então a mulher ou a pessoa Uhum. que detectou isso, é importante ela procurar ajuda para ela se fortalecer, para ela poder fazer a escolha do que ela quer para a vida dela, considerando que ela está com um parceiro que tem esse comportamento, ele tem esse sintoma. Comportamento é uma coisa, sintoma é outro. Uhum. Aqui a gente tem o nosso foco muito forte no protagonismo, né? Na coisa de sair desse lugar de vítima e retomar, trazer a lanterna, que a gente diz, botar a luz de volta em si mesma e se estruturar, né? Então, muitas mulheres que vivem relacionamentos em que estão ali, já não está mais funcionando. No momento em que ela olha para si, e às vezes esse lugar passa por buscar ajuda, né? Ela consegue enxergar a si mesma numa situação em que ela não olhava para ela. E ela diz, nossa, mas eu ando tão triste há tanto tempo, né? E quando ela busca ajuda, isso ajuda no protagonismo, né? Ajuda ela a retomar essa rédea da vida dela. O poder de Sim. decisão. Porque às A gente vezes vê ela que... está com um parceiro sintomático e aí ela precisa buscar ajuda para lidar com isso. Eu tenho, né, é muito comum a gente ver pacientes que buscam ajuda para lidar com o parceiro, porque não sabe como lidar. Mas também é muito comum, mas também é importante ela perceber, porque pode ser que ela seja assintomática ou os dois. Ou os dois. Então, e como lidar com isso? Então, se ela for assintomática, ela vai se tratar, porque a partir do momento que eu mexo nessa relação, tudo muda, tanto de um lado quanto de outro. Não existe relação E perfeita. qual Existe. a chance, assim, se, por exemplo, se eu tenho uma mãe, um pai com depressão, ou que tem, né? Você falou que era genético, então, se eu tenho um pai ou uma mãe depressiva, eu já posso ficar me observando? Tipo, será que vou Sim, é bom ter? ficar atento. A É chance é importante. grande? Se for pai e mãe, principalmente, sim. Pode ser que isso pode ser desencadeado com gatilho ou não, assim, não dá para eu dar Sim, garantia, não dá né? para não dá para Olha, afirmar, você né? tem pai e mãe depressivo, pai e mãe ou com Mas é só um sintomas alerta, já é maníacos, bom. mas assim, é importante. Assim como se eu tiver transtorno bipolar e eu pensar em engravidar, eu tenho que saber, né, que eu estou transmitindo isso para o meu filho.
A Denise disse Isso que é esse fato. assunto é muito complexo. É Sim, mesmo. por isso que a Cíntia vai voltar mais um dia aqui, né, Cíntia, para a gente continuar falando sobre isso. Quem quiser já ver a live anterior, que ela explica, hoje a gente não falou muito da diferença de tristeza e depressão, que é bem interessante, é bem focado também no nosso público, né, porque o nosso público recém-separado está muito triste, às vezes acha que está deprimido, ou está deprimido e relaciona só a tristeza. Então tem um vídeo anterior com a Cíntia, que está aí no nosso feed. Esse também vai ficar gravado no feed, e o próximo a gente vai destrinchar um pouquinho mais, né, Cíntia, essa questão toda, sobretudo para as nossas mulheres, né, que estão em situação de separação, estão passando por isso, Sim. estão no olho do furacão. É importante cada um se cuidar, né? Assim, o que que é eu me cuidar? É eu buscar ajuda se eu sentir, se eu detectar que eu preciso, eu cuidar do meu comportamento, da minha autoestima, e assim, para poder viver com a outra pessoa, se eu pretendo voltar com a outra pessoa, né? Porque eu imagino que vocês devem ter muitas mulheres que querem resgatar a relação com o parceiro que foi perdida. Às vezes Sim. ela precisa resgatar a relação com ela mesma que foi perdida. O outro ficou tão em primeiro plano que ela ficou em segundo plano. Então, Exatamente. isso é importante, não perder, né? Não se perder, né? Porque é o bem maior que a pessoa tem, é ela mesma. É com ela que ela vai conviver do início ao fim da vida, né? Sim, Pessoas sim. passam, a gente fica com a gente mesmo, não tem como fugir, né? Você é sua melhor companhia do início ao fim da vida. Exato. Se a E gente na tem. semana que vem vamos falar de rejeição, né? Acho que é isso, Ana Florenzano. Acho que foi. Acho que a gente Sim, vai falar de rejeição. E que é também um tema esse assunto bem vem. bacana. Mas esse assunto vem também, né? Vem depressão, vem transtorno de personalidade. E então a gente vai falar bastante disso. Pelo menos eu E pretendo. vou tirar uma fotinha aqui, vou tirar os comentários só um pouquinho, para a gente tirar uma foto e botar no. A Ana tira uma foto pra gente aí, ela dá um print na tela. E você quer deixar um recado final? Porque a gente tem um minutinho. Para que as pessoas busquem ajuda se elas perceberem, assim, não economizem buscar ajuda, porque isso é muito importante. Né, a pessoa que está bem, né, ela passa, a pessoa que não está bem, ela passa a causar consequências no ambiente e nas relações. E se ela estiver bem, quando algo vem de fora, ele bate e não entra, e eu consigo me sentir melhor, eu consigo dar conta de tudo isso na vida, no dia a dia. E ao se transformar, você transforma o todo, né? A família toda lucra com com o seu bem-estar. O seu Um bem-estar, equilíbrio, com o seu o seu equilíbrio. equilíbrio, né? Para que tenha, né, a capacidade de adaptação, ela é fundamental. A Ana pediu para eu tirar de novo os comentários aqui. Ana, eu tô no tripé, não consigo tirar a foto. Mas depois eu puxo ela aqui. Já Obrigada, sim, tirou. então. Muito obrigada pela tua participação. Adoramos todos os teus esclarecimentos. A doutora Carla também. Obrigada pela participação. Eu que Essa assessoria foi super agradeço. bacana, que ela foi ali complementando as informações. Segunda que A vem, então, Carla a gente é uma volta. pessoa muito querida, muito querida. E de uma capacidade, assim, absurda de tratamento, de diagnóstico, enfim. A Eu gente vai deixar tenho... no Stories depois o contato também de vocês, o trabalho, né, que vocês fazem é muito bonito nessa área. E ficamos aqui te esperando, então, para segunda-feira que vem, falar de rejeição, 9 Obrigada. horas. Estaremos aqui. Escutativa, Obrigada pela obrigada. oportunidade, Ana. Vocês são muito queridas. Adoro o trabalho de Obrigada. vocês também. A Ana Beijo. dizendo, tira mais uma vez. Ana, eu vou tirar de novo. Eu vou deixar, escolher a capinha ali já. X. Deixa eu ver. Deu? Acho que sim. Porque agora a gente descobriu que dá para desativar os comentários, estamos muito modernos. A gente tira a foto no final. O Instagram vai derrubar a live já já. Vai, tá ali, 10. Ele nos manda um aviso nos 30 segundos finais.
Mas que Ah, bom, entendi. Si, que bom que a gente traz esse tema aqui. Esse tema realmente para a gente é bem esclarecedor, porque né, a gente não tem esse know-how especificamente, porque você tem que ser um especialista, né, no assunto para poder falar com toda essa propriedade. Então a gente Que gosta bom. muito de trazer Agradeço. pessoas A gente como procura você. sempre estar deixando claro para as pessoas essas, porque é importante mesmo, é importante que as pessoas entendam, conheçam a respeito da doença. Isso é Obrigada, fundamental. querida. Grande beijo. Beijo. Até Tchau, segunda. tchau. Até.